pessoal, hoje mais um episódio do nosso podcast, na nossa página Pode Contar. Hoje a gente está com um profissional gabaritado, o Dr. Franklin Anderson, especialista em direito trabalhista e também civilista, e a gente vai conhecer um pouco dessa trajetória dele, quando que ele começou, o que é que cativou ele para entrar nessa área. Fica à vontade, doutor. Oi, Juliana, Felipe, Luiz. Primeiramente, agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência nesse programa que eu já estou acompanhando, já estou apaixonado, e com profissionais que eu sei que são também extremamente gabaritados. Vou trazer um pouco da minha convivência, da minha experiência. Como você já falou, sou Franklin, sou advogado, fiz Direito na Universidade Estadual de Alagoas, vulgo UNEAL. Hoje sou advogado, advogo muito na área trabalhista, sou especialista em Direito do Trabalho e também advogo na área civil. Também tenho uma pós em Direito Patrimonial e Sucessório. Então, por que essas duas áreas? Primeiro, a trabalhista, eu me identifiquei na faculdade. Então, era algo que, embora não tenha pais empresários nem nada do tipo, mas sempre você vai ter o vizinho que tem um mercadinho, um salão de beleza. Então, o que a gente aprendia na teoria na universidade, meio que sempre eu aprendia usando aquele vizinho do mercadinho como exemplo. Então, isso me aproximou muito do direito de trabalho. Já o direito civil, em especial o direito sucessório, eu fui estagiário no Tribunal de Justiça aqui, e a vara que eu estagiava era uma vara de direito de família e sucessões. Então, era uma vara que trabalhava com divórcio, com questão alimentícia e principalmente com inventário. Então, quando a gente pega a nossa OAB, que a gente está ali inseguro, a gente quer um porto, quer algo onde a gente possa se fixar. Então, para mim, esse porto seguro seria a vivência de estágio, né, na área civil, sucessória, e o direito de trabalho. E aí eu fui me especializando. Hoje advogo, faço assessoria jurídica, advogo para algumas empresas. Trabalho também para o empregado, para o reclamante. Enfim, essa é a minha vivência. Assim, né, ele falando referente à questão da formação dele e tudo mais, fugindo um pouco do padrão, né, eu não vi ele falar da questão dos concursos públicos, né. A área do direito, geralmente, ela é muito voltada para a área pública. Então, assim, muitos já ingressam na faculdade com aquele sonho de ser um procurador, ser um juiz. Então, assim, fugindo um pouco, né, do padrão, você fez o caminho inverso, né, você foi realmente em busca daquilo que lhe trazia, vamos dizer assim, mais conforto no que você gosta mesmo, né. Aí eu achei bem interessante, eu não sabia essa história, né, da carreira dele, mas é extremamente interessante, porque é um pouco parecida com a minha também, né? Embora a gente, quando entra na faculdade, todo mundo tem um pouco daquele sonho de partir para os concursos. Só que eu acredito que no caso de nós quatro que estamos aqui, nós quatro fomos casos em que fizemos o caminho inverso, né? A gente foi totalmente para a área privada, né? Então, eu acho que realmente está no DNA da gente, né? Essa questão da gente querer empreender, da gente querer ter aquele contato com o cliente, com o público, né? Então, eu acho que é algo que está no DNA. Aí, assim, partindo para a questão empresarial, a gente aqui, como contador, tem um contato direto com as empresas e, diariamente, assim, eu acredito que temos problemas que envolvem a questão trabalhista. Então, eu gostaria, assim, de saber da sua parte, na visão do advogado trabalhista, como é que chega no advogado essa situação? Porque a gente, como contador, recebe a informação já de uma forma posterior. O processo já chegou. Geralmente acontece assim, nós estamos no escritório, recebemos a mensagem de um cliente, recebi uma notificação, a gente tem que fazer algo. Então, eu queria saber como é que funciona, primeiro, essa parte do contato com o empregado, com o advogado. É uma curiosidade que eu tenho para saber como é que funciona a conversa, as possibilidades de causas que eles podem entrar contra a empresa, até como uma forma da gente se precaver um pouco. Até porque nós sabemos da lei trabalhista, seguimos a CLT, mas muitas coisas fogem do controle do contador, porque nós não estamos no dia a dia dentro da empresa. Então, simples processos, como, por exemplo, uma admissão que era para ter sido feita na data correta, um exame de saúde
ocupacional que era para ter sido feito na data correta. Então, tudo isso eu acho que já é uma arma até para o advogado trabalhista entrar com uma ação para com a empresa. Então, eu gostaria de saber assim, como é que chega até você esses casos trabalhistas vindo do empregado. Perfeito, Luiz. Fazer só uma observação, como o Luiz falou, essa questão da gente ser empreendedor. Então, expliquei um pouco da minha trajetória acadêmica, até virar advogado. Hoje, eu sou sócio nominal do escritório, né, PSC, que seria Prata Santos Cavalcante. E eu comecei como estagiário também. Então, eu saí do estágio da Justiça com a minha OAB em mãos e um sonho. E aí, tinha um amigo que ele já tinha um escritório, pediu a oportunidade. Esse amigo me deu essa oportunidade, graças a Deus, sou muito grato por isso. E não só isso, ele me deu uma coisa mais importante do que uma estrutura ali para mim começar a minha advocacia. Ele me deu puxão de orelha e me deu o conhecimento básico do dia a dia do advogado. Então a gente foi crescendo, então aquela relação de estágio e advogado, estagiário e advogado, virou amigo. E aí fui me dedicando ao máximo até certo momento que ele me chamou para ser sócio. Então hoje somos 4 sócios e essa é a minha trajetória. Eu sou apaixonado pela advocacia, Luiz, como você falou. Não consigo me ver em outra profissão. Eu sempre falo lá em casa, minha esposa diz, não entendo você, porque tem dia que você tá chorando no banheiro e tem horas que você tá apaixonado. Mas é isso, o empreendedor é isso. A hora da vontade, tem vezes que dá vontade de vender miçanga na praia. Não aguento mais, vou infartar, mas a gente não consegue. Então essa dinâmica, essa loucura do dia a dia, essa adrenalina é viciante. Então eu sou apaixonado por isso. Respondendo à pergunta do Luiz, então você falou referente ao empregado. Exato. Luiz, quando o empregado procura a gente, ele já está pistola com a empresa. Então, em muitos casos, o empregado ele ainda está na empresa, mas ele já não aguenta mais. Então ele procura a gente. São casos assim, muito chapa batida. Então, questão de assédio moral, questão de não pagamento de horas extras, questão de o empregado passou 8 meses sem anotação na CTPS. E aí, então o cara tem 2 anos de casa, mais 2 anos, 8 meses, ele não tem a CTPS anotada. Que, segundo o artigo 29 da CLT, é 5 dias. E aí, ele já fica revoltado com... Geralmente não é nem a questão dos 8 meses. Por quê? Ele está 8 meses sem a carteira assinada, mas ele está há 1 ano e 4 meses com a carteira assinada e está recebendo. Então, para ele está comprando o feijão, o pão de todo mês. Então, ele não se atenta muito a isso. O que traz ele a gente é muito a questão do assédio moral mesmo. Então, a gente faz um diagnóstico ali, 90% da raiva dele não é esses 8 meses de carteira não assinada. É o assédio moral, que ele já não aguenta mais. E aí, ele junta o útil ao agradável. Pô, assédio moral e 8 meses sem carteira assinada. Então, quando ele chega pra gente, ele já chega pistola, já quer... Não, doutor, coloca aí pra gente processar em 1 milhão. Às vezes acha que a gente faz mágica, mas a gente tem que obedecer à legislação também. A gente não pode ser leviano referente a isso. Mas é isso. Ele chega já pistola com a gente, já. Entendi. E, tipo, assim, né? Eu até fiquei pensando numa fala que você falou, né? Que é referente à questão do assédio moral. Pelo menos nos casos que eu vejo hoje em dia, a maioria das causas trabalhistas, elas estão com dano moral, assédio moral. E lógico que quando já acontece uma causa desse tipo, eles também vão colocar todas as outras possibilidades que tem para realmente processar a empresa. Então, eu até li recentemente, né, vi na internet e acabei lendo uma matéria de um caso onde, eu não sei se essa alteração ainda vai ocorrer ou se já ocorreu, mas nos casos em que, por exemplo, a pessoa utilizar de má fé com a empresa também, em situações como, por exemplo, ela aceitar trabalhar sem o registro da carteira para tirar o Bolsa Família, por exemplo. Então, é bem comum essa situação. É muito comum. Uma epidemia. E o mais difícil. Aí eu li uma matéria onde informava que o que vai acontecer agora é que essa pessoa que aceitou, ela não vai mais ter esse direito de processar a empresa. Então, assim, meio que o jogo virou um pouco nessa questão, até porque realmente, lógico que existe diversos casos, mas em muitos casos, a pedido do empregado,
o patrão não registra. Assim como também a questão do seguro-desemprego, né? Muita gente está com seguro-desemprego ativo e pede para não registrar a carteira no período para não perder o benefício. Então, assim, são algumas coisas que acontecem que muitas vezes o empregador ele age de boa fé e acaba se prejudicando lá na frente. Então, Se comove com a situação, né? exato. E uma das coisas assim que eu queria que a gente conversasse um pouco aqui é sobre uma maneira da gente blindar a empresa, os nossos clientes, pelo menos da remissão dessas situações, para que a gente trabalhe para que não haja a redução do passivo, mas sim a prevenção para que não haja nenhum passivo à empresa. Até porque a gente sabe, né, Frank, que quando um caso vai para a justiça, muitas das vezes os advogados eles vão lutar para reduzir o dano, mas é bem complicado conseguir reverter 100%, até porque é aquela situação muito difícil estar 100% certo em uma situação que vai para a justiça envolvendo causas trabalhistas. Sempre tem um ponto ou outro. Então, eu gostaria de saber, assim, da sua parte, o que você acha que a empresa pode fazer para se blindar um pouco desse tipo de situação? Só complementando, sem querer interromper, Fique à só vontade. complementando um pouco. Existem áreas específicas de trabalho que a mão de obra está escassa. A gente tem alguns clientes no escritório que têm passado muito por isso. Falta pessoas interessadas em trabalhar naquele tipo de atividade que a empresa exerce. Posso dar um chute, Juliana? Pode. Comércio ali de vendas de roupas. Isso. É. A gente tem também algumas ONGs, algumas associações que trabalham também em proteção de alguns direitos e falta mão de obra para isso. E quando consegue, o pessoal vem sempre nesse perfil, olha, mas eu não quero ser registrado. Aí o pessoal já está na dificuldade de buscar pessoas. Eu acho que hoje mudou um pouco o jogo e já está difícil de encontrar mão de obra no geral. A gente vivencia isso, inclusive, dentro do escritório de contabilidade. Mas aí existem algumas áreas específicas que estão sofrendo muito e são áreas que nada substitui. Nada substitui porque a gente precisa de mão de obra mesmo, um sistema não substitui. Por exemplo, nós temos uma instituição que é um lar de idosos, então precisa de cuidadores. A gente não tem nada que substitua o humano nessa questão. E como esse, como outros, passam por dificuldade de mão de obra, o pessoal cada vez mais não está querendo trabalhar. Existe a questão do Bolsa Família, que não sei se desincentiva isso, porque haja visto o valor que se paga, o pessoal tem preferido realmente ficar em casa, fazer qualquer bico para complementar, mas ficar nessa. Mas aí, às vezes é chamado para trabalhar, mas já dá a carteirada, olha, mas eu não quero ser registrado. Então, alguns clientes entram em contato com a gente e quer tentar, Juliana, eu preciso, mas eu estou refém dessa situação. Só está me aparecendo pessoas assim, nesse perfil. E o que é que eu faço se eu não registrar? Né? O que é que eu posso fazer? Porque o pessoal não aceita, não traz a documentação mesmo, e se eu abrir mão, eu fico sem essa pessoa, porque eu preciso de mão de obra. Então, assim, o que é que a empresa pode fazer para se defender disso? Perfeito. Juliana e Luiz, isso está virando uma epidemia. Então, não é só essa situação, não chega só nos escritórios de contabilidade, nos escritórios de advocacia também. Então, o empreendedor está com dificuldade de encontrar mão de obra e quando ele encontra, tem essas observações. Então, o candidato, ou até mesmo já empregado, o empregado, ele recebe alguns programas assistenciais. E aí, o mais comum, o mais conhecido, Bolsa Família. Então, assim, primeira coisa, você falou sobre a questão de isentar a empresa, que com pena, blindar. Sobre isso. Não, você falou algo referente a um projeto para tirar a responsabilidade. Hoje isso não existe ainda. É um risco do negócio, é um dos princípios do direito trabalhista. A empresa não pode alegar que não ou estava com pena, ou não sabia que tinha que assinar a carteira em 5 dias. Ela não pode alegar isso. Ela tem que saber. É algo que está no seu DNA. O empregado entrou na empresa, assina a carteira. Ah, mas ele pediu, eu tenho um vídeo dele implorando. Não serve. Infelizmente não serve. O que é que está acontecendo muito na justiça trabalhista? Alguns juízes estão entendendo o seguinte. Você passou um ano sem carteira assinada e recebendo benefício. E você não era para estar recebendo benefício porque você tinha uma remuneração. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou condenar a empresa por conta de não ter assinado sua carteira em um ano. Vou admitir a rescisão direta
Então a empresa vai lhe demitir sem justa causa, vou simular aqui uma demissão sem justa causa, mas em contrapartida, então, cálculo aqui de padaria. Se as suas verbas rescisórias com multa, com possível dano moral, der 20 mil e você recolheu da União 10 vai ficar aqui para a gente repassar para a União. E você, empregado, vai ter direito só a 10. Mas vejam, ok, o empregado está levando um cascudo nesse sentido, mas ainda o empregador, que é a parte que está mais sangrando, vai ter que arcar com essa consequência. Vai ter que depositar os 20 mil que eu estou falando aqui. Então, não tem como blindar 100%. O que é que uma assessoria jurídica deve fazer e o que é que a gente lá no escritório faz. Então, a gente identifica o empregado e a gente identifica, em alguns casos, que ele faz jus ao programa assistencial e faz jus à carteira assinada. Por quê? Existe um mito que, por eu ter um programa assistencial, eu não posso ter a carteira assinada. Isso é um mito. O que vai brecar a questão de você receber vou falar um pouco lá. O que vai brecar de você receber o Bolsa Família, por exemplo, é sua renda per capita. Então, se você é uma pessoa que na sua casa tem 8 pessoas com você, 8 pessoas, e você é o único que trabalha, você pode receber o Bolsa Família e pode ter a carteira assinada. Então, quando a assessoria jurídica identifica essas situações, a gente entra em contato com a contabilidade, que tem que haver essa comunicação, e a gente pede para que seja registrada na carteira de trabalho daquele empregado. Então, a assinatura na CTPS. E aí a gente explica ao empregado também. Olha, a gente vai te auxiliar junto ao CRAS, isso não vai te tirar o direito do seu Bolsa Família. Então, a gente conversa com o empregado para acalmar nesse sentido, e a gente faz a assinatura na CTPS. Mas, infelizmente, não são todos os casos, sabe, Luiz? Que o empregado tem direito ao Bolsa Família e a assinatura da carteira. Quando é nesses casos que o empregado não tem direito aos dois, a gente tem uma conversa séria com o empregador e explica todas as consequências jurídicas que podem acontecer. A gente faz até um termo hoje, a gente está fazendo um termo, junto com nesse padrão, que o empregado ele não pode ter os dois, a gente senta com ele, faz um termo civil, explicando que ele está se recusando a entregar a carteira. A gente explica, olha, embora seja uma obrigação da empresa, mas isso pode trazer também consequências. Então, esse sentar na mesa com o empregado é mais uma conscientização. Porque, assim, na prática, como eu expliquei aqui, lá na frente ele vai ganhar 20, mas vai ser deduzido 10. Mas sempre quem vai sangrar lá no final vai ser a empresa. Acaba pagando tudo. Então, assim, o empregador, ele não... Eu sei que ele fica refém dessa situação, mas não deveria aceitar na sua empresa esse colaborador, porque lá na frente ele vai trazer um prejuízo enorme, por mais que ele seja qualificado naquele momento. E eu falo de experiência própria. Hoje um empregado que tem 3, 4 meses sem carteira assinada, quando ele entra com ação, ele vai dar um prejuízo para a empresa em torno de 9 a 10 mil reais, porque tem multas, dependendo do juiz, o juiz vai entender por dano moral. Quando ele sai, sempre vai sair por rescisão direta, então sempre a forma de demissão vai ser sem justa causa. Então a gente está falando de 13º proporcional, férias proporcionais, a gente está falando dos 40% do FGTS, então traz um prejuízo enorme. Entendi. Dr. Frank, sobre as audiências, vocês vão fazer os cálculos pré-estativos ali, apresentar à justiça? O senhor que fica dos dois lados, como fazer para diminuir os custos e como fazer para aumentar o lado para o empregado? Como é que funciona o entendimento ali naquela audiência? Pronto, perfeito. Quando eu estou pelo empregado, a gente calcula tudo que tem direito, inclusive dano moral, a gente calcula as multas, por exemplo, por atraso de salário, dano moral, a gente calcula... Tem algumas empresas que elas não recolhem os 8% do FGTS todo mês. Elas, não, vou deixar, no dia que ele for embora, não pode, tem que ser recolhido todo santo mês. E aí, se eu estou pelo empregado, eu vou pedir um dano moral por isso. Por mais que na rescisão a empresa pague o montante do tempo de serviço, ela causou o que a gente chama de dano in re ipsa, porque a legislação é bem clara, todo mês tem que estar depositado FGTS. Ah não, doutor, mas passou 3 anos, mas tá aqui, pode calcular. Não, o cálculo está certo, mas você passou 3 anos sem depositar todo mês. Então a gente tem
a gente coloca tudo isso nos cálculos. Quando a gente está pelo empregador, a gente faz os nossos cálculos também. Então, tem algumas multas que são administrativas que a gente coloca na mesa. Diz, olha, isso aqui a gente não vai negociar, porque é uma multa administrativa. Não compensa para a gente pagar essa multa aqui, se é um acordo. Então, a gente tenta enxugar ao máximo o cálculo. E quando eu falo enxugar, não estou falando que a gente vai enrolar ou fazer maquiagem. Não, é costume de negociação trabalhista mesmo. Tem dano moral que eu não dou entrada com tudo que é de dano moral, eu sempre faço esse filtro. Mas tem situações que você pega uma conversa normal da equipe, do supervisor, e o advogado do empregado vai lá e pede dano moral. Aí qual o critério desse dano moral? Suposto assédio moral. Aí quando a gente vai olhar a conversa, é uma exigência simples, básica, de cumprir o regimento interno da empresa, de bater a meta. Não tem nada demais. Então, obviamente, como eu estou pela empresa e o outro advogado está pelo empregado, ele vai querer forçar essa questão de dano moral. E aí, a gente tem que ponderar. Doutor, assim, dá uma olhadinha aqui. Se houver alguma pessoalidade, essa questão, essa cobrança é repetitiva, é só direcionada a essa funcionária. Tem alguma coisa chamando ela de burra, perguntando se ela é muca. Eu digo, não tem não, doutor. Então, doutor, assim, eu não posso definir o que o juiz vai falar. Mas no meu entendimento aqui, isso não é dano moral. E já oriento o meu cliente, estamos dispostos a correr o risco. Então, assim, a gente tenta ter essa conscientização, esse jogo limpo com outro advogado. Quando é um advogado muito tranquilo, ele reconhece, é pedido e cabe a gente rebater alguns pedidos. Então é mais ou menos esse jogo de cintura que a gente faz num acordo trabalhista. Entendi. A gente, como lida com isso com muita frequência, o que é que a gente observa? Que do lado do empregado há mais direitos do que deveres. Né? Da parte da empresa só há deveres, como se não há direitos. Tanto que quando ele ingressa com uma causa, é bem robusta. Eu já peguei processos assim que não sei se quem defendeu o empregado tentou ganhar ali o mínimo em cada caso, mas às vezes enche o processo. Vou lhe dar um exemplo. Pela Convenção do Comércio, fala que até 10 colaboradores, o asseio do ambiente é responsabilidade do GES, a empresa não tem obrigatoriedade. Então, se você lida com um produto que está ali na prateleira, espanar ele diariamente, isso não é mudança de função, desvio, que chega a ser... Olha, eu estava na limpeza quando eu fui contratar para vender. A própria Convenção do Comércio, ela já dita isso, até 10 colaboradores, assim, a responsabilidade é deles, de fazer o asseio do ambiente. Mas a gente chega a pegar processos, mas tão robustos, que tem tanta coisa ali, tanta coisa que eu não sei se coloca para pesar e a causa ficar maior e tentar ter um ganho, um retorno maior. Mas vai dessa linha até outras questões. Olha, meio-dia eu fiquei na empresa para almoçar e tinha uma câmera apontada para mim, quando na realidade as câmeras são voltadas à segurança da própria empresa. Ele era para ter ido para casa almoçar, mas por condições pessoais não deu, ficou inviável naquele dia, almoçou dentro do estabelecimento, mas até isso ele utilizou também como defesa. Isso ficou, né, juntado ao processo. E assim, chega a ser muito robusto, quando você olha o tamanho da causa, é enorme. Aí, às vezes, a gente fica preocupado assim, será que o profissional que está defendendo também... Porque eu, como contadora, sei que isso já está na convenção, que até 10 eu iria estudar nesse caso. Peraí, vale a pena eu colocar essa causa também, porque o próprio convenção, né, da categoria já dita que é um direito da empresa, antes de colocar tudo isso no processo. Enche muito de coisas que a gente sabe que não tem nem fundamento. Outra questão também que eu tenho dúvida sobre isso é se... por acaso, um colaborador ingressar com um processo contra uma empresa e isso fica como histórico para alguma eventual nova situação, se um novo colaborador também pleitear esse direito, essa empresa ela já vai ser julgada com base no histórico. Olha, você já teve um caso aqui, então não dá para defender disso. Fica um histórico disso. Perfeito, Juliana. Primeira coisa, eu sempre falo, advogar para o empregado é mais fácil. Advogar para o empregador é pancada. Por quê? Geralmente o empregador, quando ele é acionado na justiça, ele cometeu alguma falha. Isso é, assim, 100% dos casos. Então, obviamente que o advogado do empregado vai sempre colocar mais coisas e tal.
Então, acho que foi até o Luiz, no início da nossa conversa, falou. O dever do advogado da empresa é redução de prejuízo. E eu sempre falo isso para as assessorias, por exemplo. Fecho uma assessoria hoje. Eu vejo que tem um monte de... Primeiro, eu vou ajeitar a casa. Mas falo, olha, já aconteceu isso. A gente vai ajeitar a casa de hoje, a partir de hoje. Mas já vinha acontecendo isso. Se lá na frente você for acionado na justiça, o meu dever é redução de prejuízo. Porque é sempre isso. Então, a empresa, ela, quando é acionada, ela não está 100% correta, realmente. Mas essa questão do empregado, você falou da limpeza, isso tem que ter uma ponderância, tem que ter uma... O advogado, ele tem que ter essa noção também. Os magistrados, você pega um magistrado com 15 anos de carreira, esse camarada já fez mais de 10, 12 mil audiências na carreira dele. Aí você acha, como advogado, que você vai tentar tocar o coração do juiz, fugir um pouco das convenções coletivas, fugir um pouco da legislação, que o juiz não vai. O juiz é técnico, ele já tem experiência. Ou você vai pintar alguma coisa ali e vai iludir. Não vai enganar o juiz. Então, enquanto você está na faculdade, o juiz já tinha feito ali umas 5 mil audiências. Então, isso é uma ilusão do advogado. Lá no escritório, por exemplo, a gente filtra muito as ações trabalhistas. Você citou esse exemplo aí da pessoa que passa um pano na mesa, na prateleira. Gente, isso não é acúmulo de função, isso não é desvio de função. Isso está inerente à atividade. E aí o pessoal quer enfeitar e não vai passar. O magistrado já está vacinado. Outra situação que você falou agora, o histórico da empresa. Então vamos lá. Não existe um cadastro na Justiça do Trabalho das tops, sei lá, de 10 empresas ruins de Arapiraca, por exemplo. Mas toda vez que a empresa é acionada, ela gera um número de um processo, gera um processo. Então, eu particularmente, quando estou pelo empregado, eu pego o CNPJ da empresa, faço essa consulta junto ao TRT 19 daqui e vejo se tem mais processo. Então, vou dar um exemplo aqui. Assédio moral. Vamos voltar ao assédio moral. Eu sei que a defesa da empresa vai dizer que não é assédio, que é algo comum. Mas, gente, o assédio moral, quando é assédio moral mesmo, ele é muito escancarado. Uhum. Mas, tá, tudo bem. Vamos colocar uma observação aí, algo muito... Não vamos forçar muito a barra. Então, tá meio dúbio se é assédio moral ou não. Aí eu consulto o CNPJ da empresa, tem 10 ações de assédio moral. E aquele setor, aquele mesmo setor. Às vezes é o Luiz, que é o supervisor, que está praticando um assédio, mas às vezes é o Felipe, mas sempre é o mesmo setor. Então, se tinha alguma dúvida, eu trago esse histórico para o meu processo. Quase todos os advogados fazem isso. Então, embora não tenha uma lista negra, existe sim esse histórico, esse rastro, né? E é utilizado sim. Legal. Essas informações acho que foram muito preciosas, né? É bom ver o outro lado. É sempre bom a gente ver o outro lado também da moeda. Mas, voltando até para uma das coisas que você falou, referente à questão do assédio moral, que é um tema muito bom de se falar, né? Eu acho que é um tema que interessa a todo mundo, principalmente ao empregador. Eu fiquei pensativo, assim, quanto às questões de assédio moral, o que é que pode ser uma prova contra a empresa? Uma mensagem do WhatsApp, ela tem a validade? Vamos lá, Luiz. Primeiro, o assédio moral, Juliano e Felipe, eu falo que é o objeto ruim mais democrático que tem. Eu vou explicar o porquê. Você pega empresas de pequeno e médio porte, elas têm vários problemas. Então, por exemplo, passa 4, 5 meses sem assinar carteira do funcionário, atrasa salário, enfim, esses problemas que você já conhece como contador. Quando você chega numa empresa grande, e quando eu falo empresa grande, estou falando empresas com mais de 400, 500 funcionários. Empresa que o faturamento é milhões por mês. Aliás, milhões por semana. Então, essa empresa, em regra, ela tem um RH muito estruturado e ela tem um escritório jurídico muito estruturado. Só que o escritório jurídico, às vezes, e aí eu vou dar esse puxão de orelha na minha classe, se compromete muito em recuperação tributária, se compromete muito enfim, em várias outras coisas e esquece o básico. Qual seria o básico? De sentar com o RH da empresa e fazer essa prevenção do assédio moral. Então, por isso que eu falo que o assédio moral ele é democrático, porque desde a empresa pequena, ele é padrão,
até a empresa grande, que eu estou dizendo aqui que fatura milhões por semana, que está bem estruturado. Então ele é muito democrático nisso, infelizmente. Conversa de WhatsApp, vamos lá. Antes, até 2022, 2023, ela era muito utilizada. Hoje, o TST informa que a conversa de WhatsApp em si não pode ser válida. Que é que eu oriento aos meus clientes? A gente tem que fazer uma ata notarial, leva aquelas conversas a um tabelião, o tabelião vai conferir se aquilo está ok, se não tem uma edição e tal, se confere com a realidade, e aí ele produz uma ata notarial. Essa ata notarial a gente junta no processo. Então, assim, a conversa do WhatsApp tem força, mas ela só já não é mais tão bem vista pelo judiciário. Então tem que ter esse mecanismo da ata notarial, mas ela pode sim ser usada junto com esse mecanismo da ata notarial, pode ser usada como prova. Assim como uma gravação também. O empregado, ele pode gravar, mesmo sem autorização do assediador, ele pode gravar e pode ser utilizado ali no processo. Doutor, me surgiu uma dúvida essa semana retrasada e uma situação muito nova para mim. De um colega meu, trabalhava numa empresa de São Paulo, e essa empresa demitiu o coletivo. E, por fim, mandou uma carta, uma correspondência para a casa dele, informando que ele deveria procurar um advogado, pois se deveria ter algumas conversas. Quando o advogado chegou até essa situação do setor jurídico da grande empresa, a empresa informou que iria pagar as verbas trabalhistas normalmente, iria liberar o seguro-desemprego, todas as situações, porém, ainda se tinha uma gratificação no valor de 4.800 e um pouquinho pelos 2 anos que ele passou dentro da empresa. Só que essa situação deveria ser homologada perante o advogado, diante o Tribunal de Justiça. O porquê que a empresa fez essa situação de pagar um valor a mais e pedir para homologar? É para ele não ter mais direito nenhum na Justiça do Trabalho? Que ele não deixou 100% para todos. Alguns não aceitaram, outros aceitaram. Veja bem, essa questão de homologação de acordo, de demissão coletiva, primeiro que tem que ter a participação do sindicato daquela classe. Por que as empresas preferem a homologação? Porque a homologação traz uma segurança jurídica maior. Não que um acordo, aí não nessas proporções, mas, por exemplo, um acordo entre a empresa da Juliana e o empregado Franklin, um acordo bem redigido, tem validade jurídica sim. Mas, nesse caso aí, eu vou explicar o caso da Juliana, mas vai servir também para esse grande caso. Nesse caso, que é a empresa da Juliana contra só um funcionário, ela pode fazer um termo de acordo bem redigido, de acordo com a legislação, e não obrigatoriamente precisa passar pelo crivo do judiciário. Mas, por medo, por precaução, a empresa da Juliana prefere que esse acordo seja homologado na justiça. Inclusive, eu, numa consultoria ou até numa assessoria, eu também prefiro, porque traz uma segurança jurídica maior. Então, quando um acordo é mal redigido, ele pode ser acionado na justiça. Então, esse é o medo. Então, mas, assim, desde que você esteja com assessoria jurídica, com consultoria jurídica, você reduz essa possibilidade. Mas é aquela coisa, pecar por excesso. Então a gente prefere a homologação na justiça. Nesse caso aí, eu estou trazendo a empresa da Juliana contra o empregado, mas serve a mesma lógica também para a empresa grande. Então, se ela está demitindo ali aqueles 100, 150 funcionários, é porque realmente não tem mais viabilidade da existência dela naquele local ou naquela região. Então, ela quer evitar passivos trabalhistas. Então, esse seria o grande intuito. É o medo mesmo. Aí depois de homologado não se pode recorrer mais ou se pode recorrer ainda? Não, depois de homologado não, principalmente na justiça. Porque ali o Estado, por meio do judiciário, ele já deu o parecer dele à lei. Ele confirmou se estava tudo ok. Então é o que a gente chama de coisa julgada. Né? Trânsito em julgado, não pode mais discutir aquilo. Você pode discutir outro fato que, sei lá, aconteceu posterior. Então, por exemplo, um assédio moral, que naquele momento ninguém falou disso, mas, sei lá, o assédio sexual, infelizmente acontece muito. Então, houve essa homologação daquele acordo, todo bonitinho, e aí um grupo de 20 funcionários começou a denunciar o diretor ali daquela empresa. Então, veja, aquele acordo não cobria o assédio moral. Então, a empresa pode ser
acionada nesse sentido. Mas naquele objeto, mais não, que é o que a gente chama de coisa julgada. Até porque, né, Franklin, se ele pode abrir outro processo, mas vai acusar litispendência, né? Isso. Então vai ser o mesmo, vamos dizer que ele está pedindo o mesmo mérito, né? Então ele vai ser negado, vai perder tempo e pode até ter que pagar custas, né? No caso, Luiz, só uma observação. A litispendência é quando existe 2 processos com o mesmo objeto em andamento. Quando um processo já está morto, já está resolvido, realmente a gente chama de coisa julgada. Então ele pode até acionar, mas a defesa vai dizer, epa, aí tem uma sentença homologatória, tem uma certidão de trânsito em julgado, esse objeto não pode ser mais discutido. E isso assim, é como se fosse uma cláusula pétrea. O pessoal fala, doutor, é causa ganha, esse caso é causa ganha. Já foi discutido, o mérito já foi resolvido. Então isso já blinda a empresa. E é algo que protege a empresa realmente, né? A gente estava falando aqui referente a essa questão de assédio moral, né? E a gente falou sobre a questão das mensagens, sobre a questão até mesmo de gravações. E algo que eu li há um tempo atrás, e eu acredito que todo mundo viu, porque teve um período que foi muito comentado sobre isso, acho que principalmente no período da pandemia, é referente a cobranças, a mensagens fora do horário de trabalho. Isso hoje, para as questões trabalhistas, está gerando uma demanda ainda ou é algo que é pouco visto? Porque é muito comentado, né, sobre essa questão do trabalho fora do horário, principalmente quando se trata de grupos de WhatsApp, Telegram. Então, é uma dúvida que eu tenho realmente se uma causa com esse pedido ela vai para frente ou ela vai ser meio que apenas sem sentido. Olha, nesse caso, Luiz, é o seguinte, existe a modalidade de você colocar o funcionário em prontidão. Então, isso aí não tem nenhum problema você mandar a mensagem fora daquele padrão normal. Você está de prontidão, ele tem que responder. Mas o que você me narra é uma situação onde não existe essa questão da prontidão e o funcionário em 6h30 tem que estar comendo o cuscuz dele em casa. E aí, na hora que ele vai colocar o cuscuz na boca, começa a receber mensagem, começa a resolver bronca da empresa. Perdeu a noite. Perdeu a noite. A Justiça Trabalhista entende isso como hora extra. Então a empresa tem que pagar hora extra sobre isso. Então, assim, mas assim, na prática, não vejo muito. Assédio moral e hora extra são bastante comuns as ações trabalhistas, mas a hora extra em si não é por esse fato de mandar mensagem. É pelo fato do empregado realmente passar do horário e tá ali na empresa. Ele tá ali, passou do horário dele, ele tá ali fazendo hora extra mesmo. E sobre horas extras, eu tenho uma outra dúvida. Quando o colaborador ele entra com uma causa, né, e uma das questões é hora extra, ele prova, ele necessita provar, ou basta só a palavra dele informar que fazia hora extra? Quando a empresa tem mais de 20 funcionários, ela tem que ter um ponto, né? Então, quando a empresa não tem 20 funcionários, quem tem que provar é quem acusa. O ônus probatório é do empregado. Acontece muito disso, aí eu vou entrar em outro mérito. Então, assim, só respondendo. Se a empresa não tem um ponto eletrônico, então se ela tem, sei lá, 10 funcionários, ele tem que provar que faz hora extra. Doutor, e como é que eu vou provar que ele faz hora extra? Eu vou trazer um pouquinho da prática. Eu já cuidei de situações que o rapaz me falava, a moça me falava que fazia hora extra. Ok. Como é que a gente pode provar? Mensagem do WhatsApp, aí faz aquela ata notarial, como eu já expliquei. Na mensagem vai ter. Então, sou empregado, Juliana é a empresa. Juliana, acabei de fechar aqui, varri, fechei o caixa, conferi o estoque. Essa minha conversa com a Juliana, meu trabalho normal era até 6 horas. Essa minha conversa com a Juliana é 8h30. Então já é um indício de que eu estava na empresa naquele momento. Outros indícios. Eu vou para a empresa de moto Uber ou de Uber. Então, eu tenho no meu aplicativo histórico com endereço. Então, eu vou lá, tem o histórico de quando eu chego e tem o histórico de quando eu saio. Então, existem várias situações que você pode provar a hora extra. Uma das questões da importância, aí eu vou entrar aqui no método da assessoria jurídica, é que ter essa conscientização. A gente como profissional, tanto da área contábil quanto da área jurídica, a gente tem que trazer, prevenir essas situações. Então, por exemplo, uma empresa que tem 10, 12 funcionários, ela imagina que, por não ter mais de 20, não precisa de um ponto. Obviamente, não é obrigatório para ela, mas uma assessoria jurídica vai sentar e vai dizer, olha, adota um software de um ponto para a gente ter esse controle. Por quê? Porque você vai poder, você tiver um banco de horas,
você vai poder compensar. Você não é obrigado a pagar aquela hora. Você pode dar folga. E com isso detalhadamente, um software aprovado, inclusive tendo a chancela do próprio Ministério do Trabalho, você vai ter essa segurança jurídica. Uhum. Então, por mais que o funcionário ele tenha todas essas provas que eu falei agora, você vai provar que realmente ele passava 1h30 a mais, mas ele foi compensado por isso. Uhum. Então, você não vai ser cobrado hora extra da sua empresa, que é uma das grandes ações trabalhistas hoje. Isso. Inclusive, a gente costuma até orientar, independente da questão da legislação só exigir a partir de 20, a gente já orienta. Tem 5 colaboradores, já começa a organizar administrativamente, para depois ninguém alegar que ficava além. Eu tive um caso bem emblemático, que um colaborador entrou com uma ação sobre hora extra, e a gente falou agora há pouco sempre na questão assim, que normalmente quando a empresa é acionada, em alguma coisa ela está errada. A gente tem exemplos que há situações em que realmente foi atendido tudo o que se pede da legislação. E é até um administrativo muito voltado à qualidade do trabalho também exercido pelo colaborador. A gente tem empresas que mas paga preço de coisas que nem merecia, porque às vezes já é até um vício do colaborador também, uma má-fé. A gente teve uma situação onde a empresa paga tudo muito certinho, antecipado, horas extras, quando houve, foram pagas. Então, teve uma determinada situação que estava havendo uma falta de vontade da colaboradora em trabalhar e tudo. A desídia, né? Exato. E a empresa até poderia ter reunido recursos e evoluir com a rescisão por desídia. E não fez. Depois... Tudo isso, todo o protocolo de direito dela, e não fez. Mas chegou um determinado momento que estava tão insustentável isso, estava desagradável, e a empresa decidiu demitir com tudo de direito, rescisão indenizada, bonitinho, olha, vá descansar a sua cabeça, está aqui tudo certinho. Mas a surpresa, que a colaboradora ingressou com um pedido de horas extras. E sabe a alegação das horas extras dela? Primeiro que o ponto provava que ela não tinha. Mas aí ela informou que ela ficava na recepção, no estabelecimento, esperando o marido chegar após a batida do ponto. E acontecia, e nesse tempo, às vezes demorava meia hora, 1 hora. E nesse tempo, já que era ela que estava ali na recepção, alguém chegar e ela ter que abrir o portão. Então, ela estava, sim, trabalhando como hora extra. E, assim, é incrível. Chega a ser incrível a imaginação da pessoa. Mas, acredite, isso foi para uma sessão de conciliação. E eu acho, até para evitar todo o desgaste e até na cultura de que a empresa está sempre errada, foi proposto o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, paga 1.500 essa pessoa, vamos ver aí como é que você pode parcelar também. A empresa disse, eu vou pagar, posso parcelar em 10 vezes, só para massacrar, porque assim, chega a ser absurdo também, e é numa hora dessa que a gente fica assim, peraí, eu já atendi tudo como empregador, tudo que a legislação determina, eu tenho um controle de ponto, mostrando, e uma simples alegação da pessoa já me fez. Então, o advogado explicou da empresa que há entendimentos também de juiz, às vezes, isso aí, para certos juízes, já estava descaracterizado a hora extra. É isso que eu ia falar. Era indiscutível. Vai depender da cabeça do juiz. Exato, mas eu acho que esse estava bem cansado, eu acho que não quis discutir muito, e aconteceu dessa situação, ainda assim, com tudo cumprido direitinho, ainda aconteceu essa situação. Você falou um ponto importante, Juliana, que a funcionária, ela era meio desidiosa, e a empresa meio que fechou os olhos. Uhum. Quando eu falo em assessoria jurídica, hoje, eu trago 2 pontos. O primeiro ponto, aliás, primeiro não, o segundo ponto, que seria, já vou voltar nele, o segundo ponto, mas o primeiro hoje, há 1 ano atrás eu não estaria falando desse ponto, há 1 ano e meio, por exemplo, mas hoje eu falo. Principalmente aqui, em regiões, assim, mais no interior, Arapiraca, ou de empresas que estão crescendo. Então, a empresa do Luiz, que o Luiz era até o ano passado, até 5 anos atrás, era um CLT, e ele está empreendendo agora, e está sangrando, e ele está nem aí. O negócio dele é sair a mercadoria, entrar o capital, ele ter algum lucro ali, ele pagar os funcionários. Então o Luiz, por essa questão de sobrevivência, ele está negligenciando essa parte contábil, essa parte jurídica. E assim, não é na maldade, é um erro, mas não é na maldade. E fora isso, o Luiz, ele também tem uma pegada ainda muito social, muito, vou trazer o meu vizinho, sempre gente boa,
E o vizinho, ele não tem aquela filosofia da empresa. O Luiz está em outra mentalidade, mas o vizinho não. Mas por ser um vizinho, por ser um parente, o Luiz meio que passa a mão na cabeça. Então, dado esse exemplo aqui, hoje eu falo, a primeira missão de uma assessoria hoje é trazer essa cultura para dentro da empresa. É entender que o empreendedor ele tem que mudar de filosofia. A empresa não é um albergue. A empresa não é uma associação de caridade. Ela precisa ter lucro, ela precisa ter gente disposta a adotar sua filosofia. E isso não, infelizmente, isso não é a realidade hoje no mercado. Principalmente essa figura que eu criei aqui, que é o exemplo do Luiz, que é o cara que ele, infelizmente, por ele ter que plantar de manhã para colher à tarde, ele não tem essa visão ainda, ele não tem esse tempo ainda. Então, a primeira coisa que eu tenho que trazer, sento, olha, vamos mudar essa filosofia, porque essa empregada que não está nem aí, é desidiosa e vocês não advertem. Bora começar a fazer as advertências? Vamos. Ah, não, mas eu adverti verbalmente porque eu vi no YouTube. Esqueça isso. Advertência verbal, isso é coisa do passado. Documentar tudo. Exato. Advertência escrita. Ah, doutor, tem que esperar 3. Não. Dê 2. Dê 2 advertências, continuar com o mesmo erro, suspende. Ah, tomou 2 suspensão. Rescisão. É usar o direito que tem. Muitas empresas deixam de usar, né? O direito de Não, e o pior, Juliana, advertir, de suspender. Como você mesmo falou, a legislação trabalhista ela é muito pró-trabalhador. Aí, o empreendedor fala, porque eu vou até usar uma expressão popular aqui, eu me lasquei porque a legislação é muito... Não, legal, mas você tem que saber a regra do jogo para usar a seu favor. Peraí, você tem uma empregada, um empregado, e o cara tá nem aí, o cara tá indo de encontro ao regimento interno, o cara tá gritando com o superior. Cara, a legislação tá ali. Dê a advertência. Em favor dele também. Né? Entendeu? Aí o pessoal fica muito nessa. Aí quando chega a conta, mas tem muita culpa também, infelizmente. Infelizmente. Tem até um caso, né, que referente a essa questão também trabalhista, né? De um caso prático que eu já vi em que a ex-colaboradora, depois de alguns anos, procurou a empresa, ela estava precisando reaver algumas situações, aí ela notou que a carteira dela estava assinada com a nota de admissão e demissão diferentes do que ela acreditava ser. E ela mandou como provas prints do Instagram dela postando no trabalho. Ela no post de trabalho, na data anterior, realmente a admissão que foi feita não é social. Então, para você ter noção, né? Às vezes uma simples postagem do colaborador no Instagram, marcando o arroba da empresa, vira uma prova contra a própria empresa. Coisas simples, mas de fato fazem sentido. Frank, a gente já falou bastante aqui sobre vários temas e se for puxar mais ainda, a gente vai continuar falando. Eu sou de conversar muito, se eu estiver conversando muito... Esse é um tema muito gostoso, porque quem não tem experiência para tratar. O mundo todo vivencia isso, né? Eu tenho então, cada assim, coisa aqui. bem fácil. É um assunto assim que é muito interessante e quem é da área contábil se interessa mais ainda em aprender. E assim, referente à questão da sua assessoria jurídica, gostaria de falar um pouco sobre ela, como é que funciona. Claro. Nossa assessoria jurídica lá no escritório, o que é que acontece? Eu sempre falo isso. Quando eu comecei advogando, eu batia muito nas empresas, porque tinha várias situações erradas e era um direito ali do empregado. Então, comecei a ganhar algumas ações e aí eu começava a perceber, eu disse, nossa, a empresa, ela teve um prejuízo aqui de 12, 15 mil reais por uma falta de orientação besta. Então isso, ok. E aí foi crescendo dentro de mim isso. E aí, junto com o Dr. Matheus, que é área do consumidor também, a gente no cafezinho falava, cara, ganhei um processo assim. Se tivesse alguém falado no ouvido da gerência, não tinha acontecido isso. Aí nisso surgiu o nosso projeto de assessoria jurídica para empresas. É um projeto voltado para inibir ações trabalhistas. Obviamente não vai ser 100%, porque como mesmo você falou, Juliana, mesmo uma empresa
totalmente correta, mas ela pode ser vítima de uma ação trabalhista. Então, nesse caso que você trouxe para a gente, a empresa correta, e se tiver um ponto, por exemplo, controle de ponto, então a empresa está tudo correta, o cara quando sair não encontrou nada, mas vou cair em cima de hora extra. Nesse caso você trouxe que a menina ainda ficava na recepção. Tem alguns juízes que entendem que como ela abria a porta e tal, passava um paninho, ela estava ainda a serviço. Tem alguns juízes que entendem. Vou trazer uma outra situação. Pronto, uma situação que aconteceu comigo no comércio. A importância de uma assessoria jurídica. Era uma loja de roupas, né? E aí era dada a comissão. E, obviamente, como vocês sabem, comissão integra salário. Só que a empresa, a pessoa da empresa, não passava essa situação da comissão para a contabilidade. E ok, a pessoa passou lá 2 anos e meio, acho que foi 2 anos e 7 meses, enfim. E nunca recebia a comissão certa, atrasava, e na carteira só o salário mínimo, não tinha no contra-cheque o valor de comissão. Aí essa pessoa saiu, porque segundo estava sendo assediada, moralmente, sempre é isso. Só que quando o advogado dela pegou, o advogado dela eu acho que fez assim, negócio de assédio é besteira. Eu estou interessado aqui na comissão. Quando ele fez o cálculo, minha gente, vocês estão fora, foi mais de 60 mil reais. Só porque ele recalculou o salário da menina com base na comissão, e aí todos os reflexos, tudo. 13º, férias, terço de férias, a multa do FGTS. Infelizmente, a gente conseguiu fazer um acordo, porque realmente a empresa tinha essa falha, mas que foi, enfim, foi um acordo no valor de 35 mil, que era quase o que a empresa, uma loja pequena, que a empresa lucrava ali nos 6 meses, nos 7 meses. Mas aí que está um grande problema, né, Frank? Na maioria das empresas, elas acham que pelo fato do salário ser mínimo e a diferença ser pouca durante um mês, aquilo ali não vai surtir muito efeito. Mas 5, 6 anos de recálculos de FGTS, décimo proporcional de férias, de 5, 6 anos, mesmo a um valor baixo, isso faz uma diferença enorme. Então, como nesse caso prático que você falou, que realmente, assim, se fosse calcular só o valor do dano moral, daria menor do que o valor da comissão que não foi recolhida dentro da folha. Dessa empresa que eu citei, o exemplo, e aqui eu não posso citar nomes, obviamente, foi 8 mil de dano moral. Fora a outra acusação, né? A minha cliente só veio fazer acordo depois da sentença, porque ela não aceitava, infelizmente. Aí tinha que levar a canetada, e aí a gente conseguiu reduzir no acordo. Aí é que entra a assessoria, Luiz. Então a assessoria ela vai fazer uma auditoria completa na empresa. Então, quantos funcionários tem aqui? Ok. Qual a carga horária? Show de bola. Mas o Luiz, ele trabalha, então vou dar um exemplo aqui no hospital público. O Luiz trabalha limpando banheiro. Você sabia que tem jurisprudência referente à insalubridade de quem trabalha limpando banheiro de caráter público? Não sabia não. Vamos sentar depois com a assessoria contábil para a gente ajeitar isso, porque lá na frente você vai ter que pagar isso e vai pagar dano moral. Ok. Tem funcionário que tem filho? Tem fulano que tem 2. Qual é não tem um salário de família. Então tudo isso, e às vezes passa despercebido da contabilidade, porque o empresário, ele não traz tudo. Ele não traz tudo. Eu já peguei situações que eu trouxe a empresa e o contador da empresa era meu amigo. E no cafezinho, Franklin, você acredita que aquela situação do funcionário 2 meses sem carteira assinada não chegou pra gente, porque a fulana viu no YouTube e não quis contratar um advogado, porque isso até um contador faria. Não quis contratar um advogado no YouTube, pegou um contrato de contrato de experiência genérico e meteu lá. Mas não foi registrado. E ela achou que só por ter um contrato lá, genérico, tem validade. Tem validade. E não tinha o contrato de experiência na carteira. Sim, eu disse, eu acredito. Infelizmente acontece muito disso. Então a gente faz esse apanhado da empresa. Eu falei muito aqui na trabalhista,
mas em outras áreas também. Então a empresa tem alvará de funcionamento, como está a questão do alvará dos bombeiros, com a empresa que trabalha com saúde, que trabalha com estética, enfim, tem ou um restaurante, por exemplo, tem o alvará da vigilância sanitária. Outra situação que eu acho que até o Matheus falou muito, a questão da marca. Está registrada essa marca? Então a gente faz esse apanhado, a gente tenta enxergar até a alma da empresa para a gente corrigir o que está errado. E, então já peguei situações que, por exemplo, a empresa tinha funcionário sem carteira assinada. 4, 5 meses. E aí, doutor? Assina. Não, mas esses 4, 5 meses. Vamos sentar com o empregador, com o empregado, vamos fazer um acordo extrajudicial. Então a gente redige esse acordo conforme legislação trabalhista, conforme jurisprudência, e resguarda a empresa. Ah, doutor, quer dizer que ela não vai entrar? Vai, ela pode entrar lá na frente. Mas se a gente fez um acordo extrajudicial muito amarradinho, justo, ela não ganha a ação. Então a gente cobra aquela parte que ficou sem carteira assinada e já previne, regulariza aquela pessoa e já previne dor de cabeça lá na frente. Exatamente. Então, a assessoria jurídica ela é importante. O pessoal visa muito custo quando imagina, porque a gente já sofre isso enquanto contador, né? A obrigatoriedade de ter um contador para a empresa, eles muitas vezes veem como custo, né? Não entende o quanto a gente pode ser útil. Muitas dessas orientações a gente passa sobre o controle de ponto, sobre o contrato de experiência já sem carteira, não existe ele fora da carteira. Então, assim, muito disso a gente já faz no dia a dia, já são bem orientados, mas às vezes escolhe arriscar. Com relação à assessoria jurídica, existe no seu pacote de serviços aquela assessoria permanente, onde você vai dar uma atenção, né, voltada à empresa mês a mês, acompanhando, mas existe também a possibilidade de oferecer uma consulta. Uma empresa está implantando, está crescendo, de repente fazer uma consulta avulsa, né, contratar uma consultoria avulsa. Olha, eu quero que você venha aqui dar uma geral, me dá as orientações necessárias para eu tocar, mas avulso, só aquela consultoria em si. Existe também essa proposta? Perfeito, Juliana. Voltando a um ponto que você falou muito importante, já respondo essa pergunta, dos gastos, né? O pessoal entende que é um gasto que, minha nossa, eu vou trazer uma situação aqui, obviamente não vou narrar nomes e tal, questão de ética, bom senso, mas até o Luiz sabe de uma associação, enfim, que levou uma tacada de 50 mil, isso no acordo trabalhista, 50 mil. Gente, você não gasta 50 mil por ano em uma assessoria com profissionais tanto da área contábil quanto da área do direito. Não gasta. Em um processo só, e em acordo, né, Luiz? O Luiz sabe o que eu estou falando. Em um acordo foi 50 mil. Então, se você tivesse uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica, você não gastaria nem a metade disso e estaria livre dessa dor de cabeça. Então tem isso. Voltando à sua pergunta, Juliana. Fazemos sim a consultoria, só que a nossa filosofia como escritório está ali naquele momento e querer crescer junto com aquela empresa. Então a gente preza muito pelo contrato permanente. Tanto é que quando a gente oferece a nossa proposta de valores, é muito, muito insignificante referente a uma consultoria em si. Uhum. Então, porque é aquela lógica. Se eu estou com você a longo prazo, então eu perco por um lado, então eu reduzo minha proposta, em contrapartida, estou ali lhe assessorando, enfim, estou lhe ajudando nesse sentido. Agora, se é algo usual, obviamente que a gente cobra um valor de mercado, que é muito... Às vezes a gente até mostra para o cliente que às vezes não compensa. Para a gente, obviamente, todo mundo gosta de dinheiro, mas como a gente tem uma filosofia de querer crescer junto ali, de querer estar ali, então se a gente está num momento ruim, a gente quer estar num momento bom, quando não tiver mais passivos trabalhistas, ficar só fazendo mais um treinamento com gerência, com RH. Então a gente oferta isso também, mas a gente sempre fala, não compensa, mas a gente oferta sim. Perfeito. Economicamente não compensa. Dr. Franklin, já nos aproximando do fim. Já? Já estamos bem próximos. Vamos ter que marcar um segundo momento, né? É verdade. Eu gostaria de saber as suas orientações para o empresário. O que é que o senhor pode dar, as considerações finais? Perfeito. Primeiro conselho, não enxergue uma assessoria contábil ou jurídica como mera burocracia. Não é. Ele é tão importante quanto o setor de vendas. Ele é tão importante quanto o RH. Então, a gente está falando aqui,
Até fico revoltado com a situação que eu compartilhei com o Luiz, de um acordo ser 50 mil. Então veja como uma assessoria ajudaria nessa situação. Então, primeiro conselho, procure profissionais gabaritados, que têm experiência no mercado, que tenham uma visão de vida igual à sua empresa também. E quando eu falo desses profissionais, estou falando de contadores e advogados. E segundo passo, nenhuma relação que começa ruim termina boa. Se você traz para a sua empresa profissionais, colaboradores que não comungam da sua filosofia, dos princípios daquela empresa, em um primeiro momento ele pode dar o gás, ele pode fazer 1 milhão por dia de vendas, mas em dado momento ele vai começar a falhar, vai ser decidioso e vai trazer prejuízo com a sua empresa. Não que ele vai deixar de vender, até porque ele pode ganhar comissão e tal, mas lá na frente ele vai ajuizar uma ação contra a sua empresa, porque você vai começar a cobrar, enfim. Então, assessoria jurídica, entenda quem é que você está trazendo junto para você. Se não comunga, se não tem a mesma filosofia de vida, é melhor não trazer. Às vezes é melhor você perder um tempo, entre aspas, com alguém menos gabaritado, mas que tem aquela filosofia de vida e que você sabe que ali vai ser uma parceria duradoura, do que você trazer alguém muito desenrolado que a curto prazo vai apanhar lá por trás. E acontece muito. Então, seriam esses meus 2 conselhos. Perfeito. Perfeito mesmo. Então, Luiz, faça as considerações finais. Só agradecer, né, a presença do Franklin, porque a gente sabe, né, que é muito difícil conseguirmos nos reunir aqui todos juntos, mas ficamos gratos pela sua presença. Hoje foi um conteúdo de extrema importância. Acho que, de fato, vamos ter que marcar novamente outro momento lá na frente, porque foi pouco tempo para muito conteúdo. Exato. E eu gostaria somente de deixar o agradecimento da nossa parte aqui para você e que vamos nos ver mais vezes. Com certeza. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, acompanho aqui o podcast, acompanho o trabalho da Juliana, do Luiz, são profissionais extremamente gabaritados. Estou sempre tentando aprender, até antes de começar o programa, até falei que se eu tivesse energia, eu vou ter energia, um dia eu vou ter. Vou fazer contabilidade também, que tem muita irmã da advocacia, principalmente da advocacia trabalhista. É um desejo pessoal mesmo que eu tenho. Eu vou fazer, mas eu estou sempre assim, tirando dúvidas com vocês, aprendendo com vocês. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui. Felipe, uma grande honra estar aqui com um futuro colega de profissão também. Você que está sofrendo hoje, vai sofrer mais ainda quando começar na área. Mas é assim, viu, Felipe? Só piora. Fechado, tudo certo, né, então, Certo, pessoal? obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.